E assim inicia mais um Resenha da Copa do Mundo. Infelizmente, com uma eliminação precoce da seleção brasileira para a Noruega, por 2-1. Lembrando que o Brasil nunca venceu os noruegueses, nem em amistosos. E agora vai começar um novo ciclo com o Ancelotti, já que teve o contrato renovado por mais 4 anos. A escalação da seleção brasileira veio com alteração, já que o Paquetá saiu por lesão e entrou no lugar dele Gabriel Martinelli. A escalação veio com Alisson no gol, a dupla de zaga Gabriel Magalhães e Marquinhos, nas laterais Douglas Santos e Danilo, no meio Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli, nas pontas Vini Júnior e do outro lado Ryan, e lá de centroavante Matheus Cunha. O Brasil que já começou de uma forma muito diferente dos últimos jogos. Brasil que deu a posse de bola para a Noruega. E a bola, já no início do jogo, a Noruega teve um gol anulado. E esse gol anulado estava impedido, tudo bem, mas já mostrava que o Brasil teria dificuldades. Brasil que não conseguiu marcar lá na frente e deu a posse de bola para a Noruega, que era perigosa, a gente sabia. Teve jogadores que tiveram uma ótima participação, como o Odegaard, o próprio Haaland, que no primeiro tempo não conseguiu fazer muita coisa, a gente já alertava para como ele poderia ser perigoso nessas jogadas. Então, assim, teve também aquele Nusa, que também é um bom ponteiro. Depois teve um outro que entrou no segundo tempo, que fez jogada, inclusive, dos gols da Noruega. O Haaland teve um espaço que a gente alertava com o Gabriel Magalhães e os zagueiros, mas principalmente que ele não poderia ter. E a bola pune. O Brasil errou muitos gols, embora não teve posse de bola. Imagina, o Brasil teve 34% só de posse de bola. É uma porcentagem que é inadmissível para a seleção brasileira, que já é pentacampeã. Então, assim, mais 4 anos, então formando já 24 anos. É o maior jejum da história da seleção brasileira, por enquanto, em Copas do Mundo. Bom, falando desse jogo, primeiramente, como começou ali, o Brasil já logo cedo tomou um gol, claro, estava impedido, e logo após teve o pênalti, onde Matheus Cunha tomou uma entrada e claramente foi pênalti. E ali poderia ter mudado totalmente a história da partida, né? Só que daí é aquela questão, né? Se o pênalti é convertido, o astral muda e a seleção começa provavelmente a jogar. Agora, se erra, aí aquela pressão cai sobre um dos jogadores melhores que o Brasil tinha na Copa até então, que era o Bruno Guimarães. E foi o que aconteceu, tanto que errou. Acho que sim, deveria ter sido o Vini Júnior, não acho que deveria ter sido o Bruno Guimarães. Acho que ele chutou muito mal, ele mostrou onde ia chutar. O goleiro... É o que a gente chama, ele meio que telegrafou onde ia chutar, e isso facilita muito pro goleiro. Também porque não chutou bem no canto e chutou uma bola a meia força, né? Não é uma bola forte. Então, se o goleiro pula pro lado certo, vai. O gol só sairia se ele pulasse pro lado contrário, porque naquele lado ele com certeza defenderia. Porque a bola não teve altura. Se a bola fosse mais alta, não dá para chegar. Se a bola fosse rasteira, talvez ele também não chegaria. Mas a bola foi bem na altura da defesa do goleiro. Então facilitou muito pro goleiro. A gente não sabe, a gente não tá nos treinamentos para ver como é que são as batidas de pênalti, né, dos jogadores. Mas o Vinícius Júnior é para ser o protagonista principal do Brasil. Então nós e a maioria dos brasileiros esperávamos que ele fosse bater. Quando ele entregou a bola, né, que normalmente os jogadores fazem isso, pro Bruno Guimarães então bater. O Ancelotti falou depois da entrevista que o batedor, na verdade, era... É uma sequência, porque eles fizeram uma análise de um ano sobre os batedores de pênalti. Então, primeiro Neymar, depois o Igor Thiago, Rafinha e assim viu o Bruno Guimarães. E logo após o Gabriel Martinelli. Então, já mostra nessas estatísticas que fizeram que já deixa meio preocupado, porque cadê o Vinícius Júnior? E o Vinícius Júnior não é nenhum dos 5 batedores. Então, provavelmente o aproveitamento dele não deve ser tão bom nas cobranças de pênalti. Isso explica também, né, a questão dele não ter batido. Mas, o que acontece? Nós não podemos colocar toda a responsabilidade pro Bruno Guimarães, que estava fazendo uma boa Copa. Mas errar o pênalti mudou a história do jogo. Até onde... Como o Carlo Ancelotti também falou antes do jogo, o Carlo Ancelotti e o filho dele falaram que a escolha foi escolhida para o batedor de pênalti. Então já estava certo que ele seria o batedor de pênalti. Na preleção geralmente se escolhe ali, se tiver um pênalti vai ser pro jogador tal. Então já tinha sido escolhido isso. Até acho que na hora deveria ter sido o Vinícius Júnior, mas de qualquer jeito também já passou. Ainda falando do goleiro, que fez uma baita de uma partida, fez defesas inacreditáveis, teve uma que... a bola não entrou. Já foi no segundo tempo. No segundo tempo, mas já falando da partida do goleiro que fez uma partidaça.
O que acontece? O Brasil teve chances, além do pênalti, mesmo tendo pouca posse de bola, como a gente comentou, o Brasil teve chances, né? No primeiro tempo foi um jogo um pouco mais equilibrado. Acho que no primeiro tempo conseguiu fazer alguma coisa. Porque a Noruega não teve chance. Teve uma jogada do Martinelli, que ele vai na linha de fundo e cruza, a bola passa na frente do gol ali, então poderia ter sido uma chance de gol. Então o Brasil teve alguma oportunidade no primeiro tempo, mas foi um jogo mais, vamos dizer assim, um jogo mais parelho. Porque a Noruega não teve. O Alisson não fez uma grande defesa, eu não lembro, pelo menos no primeiro tempo. A não ser, claro, que teve aquela jogada do gol anulado. Mas o Alisson não teve defesa. Já no segundo tempo ele teve muito trabalho. E sendo que até foi bem nas participações, não teve culpa nos gols. Mas no primeiro tempo ficou um jogo mais parelho. No segundo tempo, aí começou a ficar mais difícil. Confesso que eu achei que no primeiro tempo, logo no intervalo, achei que ia dar uma melhorada, achei que o Carlo Ancelotti ia sacudir o time, porque parecia um time mais apático, não estava marcando sob pressão como em outros jogos, parecia um time mais cansado, principalmente no segundo tempo, não chegava atrasado nas bolas, deixava a Noruega trocar passe com muita facilidade, coisas que não estavam acontecendo nos outros jogos. Eu achei que ia conseguir dar uma mexida, achei que ia conseguir dar uma melhorada no intervalo, mas não foi o que aconteceu. O Brasil voltou pior de como estava no primeiro tempo, algo que não deveria ter sido. E embora teve chances de gol, né? Antes da parada ali da hidratação, o Brasil teve algumas chances, depois também, chances com o Endrick, que teve uma chance clara de gol, claro. Que entrou no segundo tempo. Que entrou no segundo tempo. Até falando sobre as trocas, né? Teve ali algumas trocas que eu gostei, porém não surtiram o efeito esperado. Então, foi complicado. Complicado. Ainda o Endrick que perdeu um gol logo no segundo tempo, logo após a sua entrada. Um passe muito bom do Vinícius Júnior, conseguiu dar um passe de 3 dedos no meio de 2 caras. Mas aí, quem não faz, leva. O Endrick teve um domínio de bola que não foi o ideal. Se a gente olhar, ele domina a bola foge um pouco dele. Se ele pega a bola mais dominada, a melhor opção provavelmente seria driblar o goleiro, porque ele poderia jogar a bola longe do goleiro, teria várias possibilidades. Até poderia chutar direto, mas do jeito que ele chutou ali, a bola acabou nem passando tão perto do gol. Não foi uma bola que bateu na trave, uma bola que chegou pertinho da trave. Ele tinha condições de fazer uma jogada melhor, principalmente se dominasse melhor a bola, que não foi o que aconteceu. Exatamente. Bom, infelizmente, como perderam muitas chances, aí tomaram os gols. Aí teve a parada. Uma outra coisa que eu não consegui entender muito bem foi o seguinte: o Neymar. Outro que também entrou no segundo tempo. Entrou ali só que assim, ele entrou 1 minuto antes da parada da hidratação. Mas entrou o Endrick e o Neymar, por que entraram 40 segundos antes? Por que não esperou para a parada da hidratação para não dizer para a Noruega que o Brasil ia trocar? Quais eram as alternativas? Deixar a Noruega? Não, aí o que aconteceu? 40 segundos depois foi para pausa, para a parada da hidratação, e o treinador da Noruega pôde ver o que ele ia fazer com as modificações que o Brasil já tinha feito 40 segundos atrás. Então eu achei que deveria ter sido feito no intervalo, nessa parada da hidratação. Ainda mais que o Carlo Ancelotti é um homem experiente, um treinador experiente, que entende de técnica, sabe bem o que os outros treinadores também podem pensar. No primeiro tempo foi bem, porque o Martinelli entrou bem, jogou bem a primeira etapa, que foi a opção dele na troca do Paquetá. Mas no segundo tempo, olha, teve muita dificuldade, as trocas não surtiram o efeito esperado. E aí o que aconteceu? O Brasil acabou tomando um gol, que era o que não poderia. Olha a facilidade que o jogador cruza a bola. E algo que tem que se falar é que o Haaland jogou pouco, não teve muitas bolas. Mas esse que é o problema dele, porque se a bola chega nele, ele vai fazer. Não interessa, ele vai fazer. Até como ele fez esse gol, que ele subiu, o Gabriel Magalhães estava marcando ele, mas deixou as costas e ele vai fazer. Ele subiu, não teve disputa. Até lembrei de uma jogada no primeiro tempo, falando de um balão praticamente do goleiro, que o Haaland meio que disputa a bola com o zagueiro e a bola sobra pro Odegaard. Então, na verdade, teve no primeiro tempo uma boa chance. Mas assim, foi uma coisa mais parelha. O Brasil também teve uma chance, a Noruega teve também. Mas não o que aconteceu no segundo tempo, que o Haaland não estava tendo aquele espaço. Tanto que nessa jogada que sobrou pro Odegaard, teve uma trombada com 2 zagueiros, ou seja, o Brasil estava conseguindo. Mas no segundo tempo, não, o Brasil não conseguia acompanhar. A jogada que sai o primeiro gol da Noruega, ele cruza e ele faz a jogada com muita facilidade.
Até porque o Brasil também tentou, achei que tentou jogar muito por cima, onde não tem como. Os caras são gigantes, são enormes, eles são fortes, altos. Na saída do intervalo, a primeira jogada do Brasil é recuar a bola pro Alisson e dar um chutão lá pra frente, a bola é perdida. Tu imagina com os zagueiros lá muito mais altos. A Noruega é praticamente a seleção que tem a maior estatura e o Brasil tem muitos jogadores de estatura baixa. Como é que tu vai fazer uma jogada onde a primeira jogada do segundo tempo é praticamente dar a bola para eles para recomeçar? Então o Brasil no segundo tempo não foi bem, não teve boas decisões e também a marcação foi muito aquém. Porque o que acontece? Parecia o Brasil mais cansado. Noruega parecia que tinha mais energia, no caso conseguia trocar passes e quando o Brasil tinha bola conseguia marcar com mais energia. O Brasil praticamente sem energia. Pecou muito, errou muito e foi no que deu. Até por daí no segundo tempo entraram Endrick, o Neymar, entrou o Danilo do Botafogo e entrou o Ederson, o estreante da Copa do Mundo. E o Ederson também não teve muita sorte, porque logo que ele entrou o Brasil já tomou um gol. Então assim, o que acontece? Complicou mais, porque deu nervosismo, tomou conta, o Brasil tentou. No final conseguiu um gol de pênalti, mas imagina, os 2 gols da Noruega ainda foram no tempo regulamentar, né? 34, 44 minutos do segundo tempo, e o Brasil só foi encontrar um pênalti, que foi uma jogada de cotovelada do zagueiro, praticamente lá, 10 minutos de acréscimo já, era praticamente já logo para terminar o jogo, o juiz ainda deu um minutinho ali, mas algo muito difícil. Depois desse segundo gol da Noruega, o Brasil praticamente entregou, né? Aonde quem foi que fez? O Haaland. Porque ainda teve espaço para chutar. Não existe deixar espaço pro Haaland chutar. Não existe isso. E na jogada, se tu for olhar na câmera no início, os zagueiros do Brasil nem aparecem. Ele domina e fica mais de um segundo com a bola. Um cara desse, quando ele domina a bola, já tem que ter alguém em cima. Não pode ter esse espaço para poder chutar, para decidir, para ter... Imagina, ele fez um chute com potência, a bola passou no meio das pernas do Danilo. E não tinha o que o Alisson fazer. Então a gente não pode... Muitas outras Copas se comentou sobre a questão das defesas, que o Alisson não fazia. O Alisson fez até boas defesas. Os gols ele não teve culpa. Então, assim, realmente o Brasil precisa agora, nesse próximo ciclo, melhorar e muito. Marquinhos deu uma entrevista já falando sobre a questão de ter paciência com a gurizada. O Brasil tem bons valores que pode ser usado numa próxima Copa do Mundo, né? Como o Ryan fez uma boa partida também. Então, assim, tem Endrick, tem vários jogadores que são novos. O próprio Igor Thiago, tem jogadores que pode ser utilizado numa próxima... Tem algumas coisas que a gente também não entende, né? Luiz Henrique, por exemplo, era praticamente para ser um titular da seleção, disputar... Luiz Henrique e Igor Thiago também. Mas o Igor Thiago ainda teve uma chance de titular no primeiro jogo. O Luiz Henrique praticamente... Mas depois eu acho que ele simplesmente sumiu. Eu acho que ele deveria ter entrado mais vezes. Então a gente tem essa questão assim de jogadores que foram praticamente... que não entraram. O Ibanez e o Igor Thiago jogaram o primeiro jogo e depois não jogaram mais. O Luiz Henrique entrou... Não entrou mais. O Luiz Henrique entrou minutos, entende? Então a gente teria que ter vamos dizer assim, um aproveitamento melhor de alguns valores, né? Por exemplo, o Ederson foi um jogador que foi... no caso, chamado depois da ausência do Éder. Então, teoricamente, o Ederson não poderia estar na frente da fila de outros jogadores que estavam já com mais tempo, né? Então, mas não foi o que aconteceu. Não colocando também a culpa no Ederson, que entrou, levou azar de logo o Brasil tomar um gol, mas o Luiz Henrique poderia ter jogado mais? E eu acredito que sim, né? Ele fez bons amistosos e poderia ter mais. Claro que a gente não está nos treinamentos para ver, mas ele poderia ter tido uma participação maior. Onde o Vini Júnior também não conseguiu fazer uma partida boa, não conseguiu também demonstrar ser aquele protagonista de outros jogos. Onde estava sendo nessa Copa do Mundo, justamente não conseguiu jogar. Ele tentou algumas jogadas individuais, mas não deu muito certo. Ele conseguiu uma boa jogada no segundo tempo, onde o goleiro faz uma baita defesa, né? Ele consegue até rouba a bola e dá uma jogada, dá uma tabelada e consegue de um chute de esquerda onde o goleiro defende, mas também foi meio em cima do goleiro, mas o goleiro fez boas defesas. Então, não, o goleiro jogou muito, até como eu tava falando daquela defesa, com uma bola, a bola foi lá pra cima e ele conseguiu pegar a bola, onde ia ser gol, ele conseguiu só com as pontinhas do dedo tirar a bola. Se ele não encosta na bola, se ele era gol. E ele conseguiu tirar a bola, um gol que praticamente daria 1-1, né? E seria também outro jogo. O pênalti mudaria a história, que o futebol é assim, a bola pune. Então, assim, às vezes um gol que deixa de fazer num pênalti, ou alguma bola que acaba não entrando, muda toda a história do jogo. Claro que o Brasil
precisaria ser mais efetivo nas chances que teve. A Noruega não teve mais chances claras do que o Brasil e conseguiu fazer 2 gols. O Brasil teve mais chances, uma outra com o Casemiro, que chutou a bola e acabou quase indo para lateral. Então, na verdade, assim, o Brasil teve algumas chances e deveria e poderia ter tido uma melhor sorte. Não podia ter tomado o segundo gol ali, porque no primeiro gol podia ter buscado o empate e ter feito alguma coisa diferente. Aí teria a prorrogação, talvez, aí teria todo um tempo, né? Mas aquele segundo gol, o primeiro gol já foi complicado, mas o segundo gol praticamente eliminou todas as chances do Brasil reagir. E o pênalti foi uma jogada casual que o Brasil foi pro abafa, mas não era mais, já estava muito difícil de conseguir prever algum empate da seleção brasileira naquele momento. Porque até o Brasil poderia ter conseguido alguma coisa se tivesse deixado só 1-0, mas aí tomou o segundo e aí acabou tudo. Até acho que no primeiro gol que tomaram, já todo mundo acho que deu uma desligada, tentou fazer alguma coisa, segundo gol, mas então... aí acabou tudo. E até falando nisso, essa Copa que teve agora foi a Copa de muitos jogadores que estavam ali. Até porque o Marquinhos já disse que a responsabilidade que... Neymar chorando no final, que a gente sabe que provavelmente não vai ter na Copa. Também. Tem vários jogadores ali na faixa de mais de 30 anos que com certeza tem uma dificuldade maior de jogar uma próxima Copa. Então vai ser algo mais difícil e... Vamos aguardar agora para ver como é que vai ser as próximas, né? Agora o novo ciclo, né? Mas provavelmente... Mais 4 anos. Mas certamente vai ser muitas mudanças. E claro, o Ancelotti estava ali há pouco mais, ou um ano, um pouco menos de um ano. Não tem, assim, toda a culpa também, porque é difícil tu fazer... a Noruega, por exemplo, foi a melhor. Estava no grupo da Itália e foi uma grande... No caso, fez uma ótima participação nas eliminatórias. O Brasil teve 4 técnicos diferentes nesse ciclo. Então, não se explica em 4 anos, 4 técnicos diferentes. Dificulta muito para fazer uma seleção. O Ancelotti deveria ter começado desde o início do ciclo, né? Se fosse para colocar um técnico estrangeiro, que muitos são contra, mas ele até estava indo bem, porém agora no segundo tempo eu acho que ele teve decisões bem felizes, mas vamos esperar que o próximo ciclo seja exitoso e o Brasil volte muito melhor para a Copa do Mundo, porque as seleções que estão jogando contra o Brasil não estão mais respeitando. O Brasil em 2018 foi eliminado para a Bélgica, né? Faz 2022 para a Croácia, então o Brasil não ganha mais dos europeus. Quando enfrenta o primeiro europeu nessas últimas Copas, o Brasil é eliminado. Então os times, as seleções não estão mais tendo medo do Brasil, das 5 estrelas. Então o Brasil tem que mudar bastante para a próxima Copa. Já vem sendo de várias Copas, algumas Copas que o Brasil não vem demonstrando, não vem conseguindo demonstrar seu futebol, não vem conseguindo fazer força pelas Copas. Parece que os países não têm mais medo do Brasil e tem que mostrar as 5 estrelas que tem. Essas 5 estrelas é por algum motivo. E justamente o Brasil tem que ser mais protagonista, mais ainda das Copas. Não pode deixar de cair numas oitavas de final, sendo que o Brasil tem 5 estrelas, é o maior campeão de Copas. O Brasil tem que e precisa ir mais longe na próxima Copa. Bom, triste, muito triste. Muito. Dessa vez o Hexa não tem como vir. É adiado para 2030. No caso, quem estão dizendo que faz um Hexa que o Brasil não ganha, né? Porque faz 6 Copas que o Brasil não ganha. Bem, amigos, infelizmente o Hexa vai ser adiado mais um ano. Bom, 4 anos pelo menos. Mais 4 anos. Bom, se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E deixa aí também sua opinião dessa eliminação do Brasil. E vídeo novo sai quando? Sai todo sábado, meio-dia. Na Copa, nós estávamos fazendo vídeo às terças e quintas. Nós vamos publicar um vídeo na segunda agora, logo após o jogo, no caso, na segunda-feira, porque a gente vai fazer alguns vídeos até o final da Copa. Mas claro que a gente esperava o Brasil ir mais longe. Esperamos que na próxima Copa a gente consiga ver o Brasil nas finais. Bom, até a próxima. Tchau!